chega mais porque ele tá com a gente. Que saudade de você, Edu, querido! Saudade também. Feliz ano novo, meu amor. Um ano maravilhoso. Pra nós. E ele Com vai certeza. ser, né? Antes Já. de mais nada, otimismo, né? Com certeza. É. Ai, que saudade. Vai ser um papo tão legal. Até porque essa foi uma palavra que foi muito falada, muito ouvida ao longo de 2020, depois que a pandemia começou. A gente convidou o Edu aqui hoje para falar sobre empatia. Só que antes de mais nada, eu queria que você ajudasse a gente a entender o conceito das pessoas de casa, porque não é difícil a gente ouvir pessoas confundindo empatia com simpatia. Ai, não tive empatia por aquela pessoa, mas querendo no sentido de simpatizar com aquela pessoa. São conceitos diferentes, né, Edu? Totalmente. Sempre que a gente pensar em empatia, é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa. E essa experiência, eu costumo dizer que nós temos 5 bilhões de neurônios específicos, chamados de neurônio espelho. E eu costumo dizer que, quando eu conversei com o pesquisador-chefe, o Rizzolatti, eu estava dizendo assim, parece que esse é um presente de Deus, colocar no nosso cérebro uma parte que é exatamente a parte que faz com que a gente evolua como ser humano. A parte que faz com que a gente entre dentro da experiência de vida da outra pessoa e faça com que a gente não tenha que bater cabeça, sofrer. Mas é exatamente uma parte que faz com que a gente aprenda muito da vida. Sem precisar passar por aquela experiência necessariamente. Que é a parte que a gente aprende sentindo. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas o que é isso na prática? Alguém boceja e eu bocejo. E aí você fala assim, nossa, quer dizer que tem uma partezinha do meu cérebro que vai ativar a mesma área do teu cérebro e vai fazer com que eu faça a mesma coisa que você faz. Uau! Mas eu assisto... O choro é a mesma coisa, né? Eu vou assistir um filme e aí o mocinho está sofrendo. O que eu faço? Eu choro. Então é essa capacidade que faz com que a gente evolua como ser humano. E no meio dessa pandemia toda, assim, parece que essa era para ser a palavra mais importante para nós evoluirmos como seres humanos. Mas na prática a gente sabe que não foi tanto assim. Mas enfim, a gente continua otimista de que o aprendizado acontece, cada um no seu tempo. Agora, é interessante, vamos entender um pouco mais essa história do neurônio espelho. Eu achei tão legal. Esse estudo foi feito na década de 90, né? Que começaram essas conclusões e tudo mais. Você disse que teve contato com esse pesquisador, né? Com o Rizzolatti. E ele descobriu que isso é inerente à nossa vontade. A gente vem já com isso de fábrica, com esse neurônio espelho. Mas a empatia, ela tem que ser trabalhada e desenvolvida ou a gente tem independente de qualquer coisa? Ou a gente precisa realmente atentar para ela para colocá-la em prática? Ela é inerente. Então, por exemplo, tem um exemplo que às vezes é de terapia que eu digo assim, sabe quando a gente diz assim, a gente lá na adolescência a gente diz, eu juro de pé junto que quando eu crescer eu jamais vou fazer. E aí a gente cresce e quando a gente se dá conta a gente está fazendo o mesmo. Às vezes tem mães que se dá conta de que está fazendo a mesma coisa que ela jurava de pé junto que não iria fazer quando a mãe dela, né, tinha uma atitude de bater, de ser desamorosa, e aí ela cresce e faz a mesma coisa. Então é assim, como nós incorporamos isso? Precisamos desenvolver para evoluir. Quando a gente fala assim, autoconhecimento, autodesenvolvimento, nos tornarmos ainda mais fortes como seres humanos, é que o oposto, às vezes as pessoas dizem assim, é o egoísmo, é a indiferença. Então, quando a gente ouve um comentário de alguém que poderia ser referência de alguma coisa e emite um julgamento, um rótulo, nós começamos a interagir com um rótulo. O neurônio, que é o oposto da empatia. Que é o oposto. E aí nós geramos indiferença. Então, o que é que o neurônio espelho precisa? Precisa... Estímulo de emoção e humanidade. E isso vem da infância? A gente já consegue trabalhar isso na criança? Ou existe uma idade melhor que isso já está mais ativado? Que a gente sabe que as sinapses vão acontecendo ao longo do desenvolvimento da criança. Existe um momento, esse estudo disse, se tem um momento em que a criança já tem essa possibilidade. Porque tem um momento do primeiro setênio que a criança é muito egoísta, né? O ego tá ali, né? Eu quero, eu faço, eu choro para conseguir e tal. Existe um momento em que o ser humano começa a desenvolver melhor esse neurônio? O exemplo é você sorrir para a criança, para o recém-nascido, e ele começa a sorrir. Então, muito
assim, recém-nascido mesmo, meses, assim, dias, você vai ver que a criança ela começa Já espelha a atitudes. espelhar expressões. Então, por isso que quando a gente diz assim, o adulto ele é a referência do aprendizado do neurônio espelho. Total. E tem um detalhezinho importante que é assim, o julgamento, a criança vai aprendendo. E aí, quando a gente diz assim, nossa, essa criança, ela parece que ela não tem empatia. É porque ela aprendeu. Com o quê? Com a forma como, muitas vezes, na experiência de desamor, ela era rotulada, era julgada. Você não é competente, você nunca vai ser nada na vida. Quando nós passamos por tantos rótulos, nós começamos a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Então, quando eu digo assim, era para ser a experiência mais importante, porque no momento em que a gente vê tanta gente morrendo, era exatamente para que a gente pudesse ter essa experiência como referência do como nós vamos cuidar da nossa vida. Exatamente. Mas quando a gente entra para um rótulo, ok, é mais um 190, número, 200 mil, 300 mil, é um número, é um rótulo, e aí a gente simplesmente gera indiferença. Perdeu a oportunidade de aprender. Perdemos a oportunidade. Olha, e é interessante como a arte ajuda a gente também nesse aprendizado, né, da empatia. E aí, a gente vai conversar agora com a Helena Hilário. Ela vai estar com a gente por Skype, ela está em Los Angeles. Ela é diretora do curta-metragem Umbrella. E por que eu estou arrepiada em conversar com você agora e de falar sobre esse curta? Porque eu tive a oportunidade de assistir ontem, eu recebi o link, está no YouTube, inclusive, agora até fevereiro, né? A gente vai ter a oportunidade de assistir, não é isso, querida? E ele é lindo, ele dá em 7, 8 minutos uma lição de empatia na gente. E o mais legal é saber que isso partiu de uma experiência real, não é, querida Helena? Bem-vinda ao Revista da Manhã. Oi, Regiane, tudo bom? Prazer, que honra estar aqui com você. Oi, Prazer é Eduardo. nosso. Que delícia ser convidada para conversar sobre um tema tão importante e tão atual, mais do que nunca, né? O Umbrella é um curta-metragem de animação de 8 minutos, que trata sobre empatia, que trata sobre a gente se colocar no lugar do outro e não julgar, né, o próximo. Então, a história toda do Umbrella, ela surgiu porque minha irmã foi visitar um orfanato, né, um lar para crianças, na minha cidade natal, em Palmas, em 2011, e um menininho de aproximadamente 4, 5 anos, ele pedia por um guarda-chuva. Minha irmã levou brinquedos e ele não queria brinquedos, ele continuava pedindo por um guarda-chuva. E aí minha irmã parou, né, para conversar com ele e entender o porquê que ele queria tanto um guarda-chuva num dia tão bonito de sol. E ela passou um tempo conversando com ele até que, né, finalmente ele falou para ela assim: tia, eu quero um guarda-chuva porque quando meu pai me deixou aqui estava chovendo. E ele falou que ia voltar para me buscar e ele nunca mais voltou. Nossa, gente. Então, sabe, Regiane, assim, Não dá para não guardar essa história no coração, assim, num lugar muito especial, né? E o interessante é que vocês não só guardaram a história, como fizeram com que ela fosse conhecida no mundo todo, né? Porque tá aí no YouTube para quem tiver essa oportunidade de assistir, vai se dar bem, porque a mensagem é linda demais. E você sabe que a mensagem principal, né, o que aconteceu foi depois que ela me contou essa história, nós choramos no telefone e ela e o meu marido que escreveu comigo, dirigiu o curta-metragem, nós não parávamos de pensar, né, como memórias, lugares, objetos, para uma pessoa às vezes tem tanta importância e para outras não, né? Então a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, a gente tem que entender e tentar saber o que está por trás da vivência daquela pessoa. Veja bem, se minha irmã não tivesse parado para conversar com esse menino e entender o porquê que ele queria um guarda-chuva, a gente nunca teria entendido, né, a importância desse objeto para ele. Então eu acho que é isso, sabe? É se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando. E principalmente, como vocês já mencionaram, nesse momento de pandemia, eu acho que a pandemia também mostrou pra gente o melhor e o pior de cada pessoa, né? É tão importante a gente ser solidário nesse momento e olhar um pouquinho para o outro. Então o curta-metragem ele traz essa mensagem bonita e singela sobre empatia e sobre esperança também, né? Que a gente tem que tentar fazer com que as experiências ruins nas nossas vidas se transformem em coisas boas, a gente tentar
olhar o lado positivo, né? A gente tem que tentar exercitar isso diariamente e, de verdade, se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que o Umbrella, ele tem tocado muito o coração das pessoas pelo momento que a gente está passando e pela mensagem que é tão importante, sabe? Da gente olhar com mais cuidado para o próximo. Sem dúvida. E esse curta está colocando a gente num lugar muito especial também no nosso cinema brasileiro, né? Em destaque, inclusive com possibilidades de prêmios, né? Ainda maiores do que vocês já ganharam, não é, Helena? Sim, nossa, é uma alegria muito, muito grande, porque o Umbrella, ele foi qualificado, né, para entrar na corrida do Oscar de 2021. Então, o Umbrella, ele é o único curta-metragem brasileiro de animação que foi, né, qualificado nessa categoria. Então, agora ele está disponível para os membros da academia para votação e nós vamos ficar sabendo quem são os, né, os indicados ao Oscar no próximo mês de março. Então, daqui até março, né, eu estou tentando fazer com que as pessoas divulguem essa mensagem de empatia, divulguem, né, nos ajudem a divulgar o filme, assistam no YouTube que está disponível gratuitamente, para a gente levar adiante, né, essa mensagem boa e a gente colocar, né, a gente tem a possibilidade de colocar o Brasil, de levar o Brasil, representar o nosso país com uma mensagem tão bonita e singela. Chinia Chique tem uma pergunta para você, Helena. Helena, primeiro parabenizar você e toda a sua equipe, a história, o roteiro e a qualidade que eu, desde o momento que eu tive contato com o curta, a capacidade, né, a capacidade do detalhe. Sim. Então, assim, quantas pessoas assim, vocês tiveram para montar tudo isso? Porque quando a gente pensa na Pixar, a gente fala assim, nossa, tem um batalhão, tem um exército de pessoas. Estrutura. Mas quantas pessoas vocês tiveram para montar esse curta com essa qualidade, com essa capacidade de tocar o coração e a alma? Uma riqueza, de fato. Ai, obrigada pelo elogio ao filme. Eu acho que o projeto foi feito desde o início com muito amor, sabe? As pessoas tinham uma conexão também pessoal com a história. E a equipe toda foi uma equipe relativamente pequena, é um projeto independente, então nós fizemos com uma equipe super pequena. Eu acho que no total nós tivemos mais ou menos 19 pessoas envolvidas no projeto, mas pessoas fixas no dia a dia mesmo, trabalhando por mais de 20 meses de produção, foram três pessoas, e mais eu e meu marido Mário. E aí durante esses meses, né, nós tivemos 5 animadores que trabalharam no projeto por alguns meses e outras pessoas que emprestavam seu talento, né, por algum tempo para nos ajudar a trazer o projeto à vida. Então foi um projeto super independente e a gente também está fazendo a distribuição de uma maneira independente para poder levar essa mensagem adiante, né? Então o nosso objetivo é realmente que as pessoas tenham acesso a um projeto brasileiro feito de uma maneira tão verdadeira. Eu acho que é isso também que o Umbrella tem encantado pessoas, sabe? Legal. Por a gente ter conseguido contar uma história em 8 minutinhos, mas uma história que você guarda no coração. Toca o coração, sim. E sem precisar de uma palavra, né, Helena? Parabéns mesmo para você, para toda a sua equipe. Uma história que demorou tantos anos para ser contada e valeu a pena esperar para assistir, porque é lindo demais. Já faço o convite para você que está em casa assistir agora, youtube.com. Agora não, espera a revista acabar, depois você assiste, tá bom? youtube.com/Stratstorm, né? A gente escreve com S mudo, Stratstorm, né? Isso. Pode seguir também nas redes sociais a Helena Hilário, @Helena Hilário, tudo com H, ou _Umbrella Anima TED Short, é isso? Animated Short. Animated Short, Umbrella Animated Short, tudo junto eu tenho dificuldade de ler. @Umbrella Animated Short. Tá joia, minha linda, muito obrigada, parabéns e boa sorte. A gente vai estar aqui numa mega torcida pra gente levar esse Oscar e estaremos aí nos sentindo representados através de você. Obrigada, minha linda. Obrigada. Tchau, Dado. Parabéns. Nossa, arrasou mesmo. Arrasou. Nossa, que coisa linda. Agora, esse é um exercício bacana pra gente fazer com as crianças também. Eu falo muito da infância, porque tudo que a gente vive na infância vai se espelhar depois na vida adulta. Por isso que é tão importante a semente, por isso que é tão importante o que a gente está cultivando e plantando nesse momento. Você acha que esse exercício que foi mostrado nesse curta, de você pegar uma caixa de brinquedos, fazer aquela limpa no quarto de brinquedo, que criança ganha brinquedo pra caramba e não brinca nem com a metade,
mostrar o quanto isso pode ser dividido com outras que não têm a mesma quantidade, a mesma capacidade de ganhar e tudo mais. Fazer aquela caixona, entregar num orfanato, entregar num lar de crianças, entregar numa comunidade carente, levar a criança junto para experimentar. Isso. Você acha isso legal? É muito mais rico do que você pegar o brinquedo e deixar dentro de uma caixa onde não tenha a experiência. No momento em que esse momento é incrível, porque a gente fala assim, 8 minutos de magia e 20 meses de suor. Pois é. Né? E a gente fala assim, é incrível isso. Mas observe que o que enriquece aquela garotinha quando pega o guarda-chuva. Quando vocês estiverem vendo em casa, você vai ver que tem um momento que a menina tira o guarda-chuva e fica brava com ele. E ele começa a contar a história. Esse é o momento rico. Primeiro ela rotulou, né? Ele roubou. Ele roubou, escondeu. Então, quando a gente olha pessoas na rua, pessoas moradoras de rua, às vezes a gente fala assim, nossa, é perdido, acabado, não tem função, não tem... E essa mensagem rápida, que é assim, é muito rápido a gente rotular, mas é libertador no momento em que você para compreender um pouquinho só a história da pessoa. No momento em que a gente compreende a história, a gente entra na emoção, a gente começa a ter esse espaço de empatia, de sentir. E aí é nesse momento em que eu aprendo. Eu posso evoluir como ser humano. E principalmente quando a gente passa tanto Natal, Ano Novo, e às vezes a gente chega no Natal e a gente vai ver que, lá vem o chato, aí meu tio chato, lá vem minha mãe, vem com aquele papo. E às vezes a gente esquece de, se a gente tirar o rótulo... Quais são as dores dessa pessoa? Será quais que são as dores das posso histórias? tentar sentir para tentar ajudá-la de alguma forma, né? E é aquela história, né, do quem divide multiplica mesmo, né? E acho que mais do que nunca a gente precisa olhar para isso, né? Esse momento em que a gente está aí com números expressivos na pandemia, mais uma vez, nos assombrando. Com certeza tem um idoso perto de você precisando que você faça uma compra para ele, que vá ao mercado, que vá a uma farmácia. Pequenas atitudes que podem fazer diferença na vida das outras pessoas, né, gente? Um lembrete importante, o jovem. Eu acabei de ter agora, jovem que sai para a balada e volta e a mãe morre. E traz depois o... muito triste. Então, acabei de viver isso. Tem N então, histórias dessa, N histórias dessa pra gente viver. E isso é só uma coisinha pra gente lembrar. Se coloca no lugar, não de quem está na balada junto, mas de quem está em casa esperando e às vezes vai sofrer a consequência. E esse tipo de comportamento perpetua essa situação, né, Edu? Obrigada mais uma vez pela presença. É sempre riquíssimo conversar com você. Obrigada. Volta logo, tá? Com certeza. Você ficou um tempo pra você aparecer, hein? Ai, eu vou dar bronca esse ano. Volta logo, por favor, que eu adoro conversar contigo, tá bom? Quando quiser. Dá pra acompanhar também as lives. Tá fazendo várias, né, no Instagram. Todos os dias. Muito às bom. 5 e às 7. Delícia. Dá pra bater altos papos com o Edu também através do @educhin. Shin.com.br. Educhin.com.br e no Insta é o Eduardo Chiniachique Oficial. Eduardo Chiniachique Oficial. Eduardo Chiniachique, que é palestrante e mestre em neuropsicologia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. A gente que agradece, meu amor. Um ano incrível, iluminado, lotado de saúde para você. Para nós. Viu? Obrigada. Até a próxima.